Fala galera do canal, Hotmart Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir do criador Albert, Como Parar de Ser Burro. Um vídeo aqui um pouco diferente de um criador de conteúdo nada convencional. Pra você ter uma noção, esse cara é da Alemanha, como eu descobri ele fazendo um raio-x do criador, né? Então vamos olhar a opinião dele e ver o que a gente pode agregar. E eu também trouxe ele aqui porque tem alguns pontos da comunicação dele que são muito bons. Muito bom na edição do vídeo, muito bom no roteiro e a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo, beleza? Já pensaste por que ficamos mais burros com o tempo? Estou falando sério. Você percebeu que ultimamente está mais difícil se concentrar nas coisas habituais? Você está ficando esquecido. Para você que pode estar estranhando um pouco a voz dele, esse sotaque português de Portugal, é porque tá na dublagem automática, beleza? E a vida parece estar passando mais rápido. O que aconteceu? Nossas ações diárias, desde o que comemos até como nos exercitamos, têm um impacto significativo em nosso bem-estar físico, mental e emocional. Infelizmente, não existe uma pílula mágica que possa corrigir e melhorar a nós. Mas há ações que muitos de nós esquecem e ignoram, e elas têm um impacto significativo em nós, e trazê-las para nossas vidas não é tão difícil. Por que isso ocorre? As capacidades cognitivas do cérebro diminuem, ou seja, por causa do TikTok, por causa do Instagram, da ferramenta Reels. Enfim, tem um termo que a galera tá utilizando muito, que no caso é a brain rot. Que no caso seria o apodrecimento do nosso cérebro, porque a gente passa tanto tempo consumindo informações irrelevantes, informações com um curto período de tempo que no final do dia a gente se sente extremamente cansado, porque todo momento a gente está recebendo estímulos dopaminérgicos, e aí isso faz com que a gente fique feliz, alegre, feliz, triste um pouquinho, vendo aqui um rio de uma desgraça que aconteceu, e esse ciclo vai se repetindo, tanto que no final da noite você tá lá, parecendo um zumbi, e aí isso aí acaba acarretando em vários outros fatores, como a dificuldade do sono, ansiedade, depressão, obesidade e por aí vai. nossa atenção, nossa memória, quando não recebe algo novo e interessante, ou simplesmente quando falta oxigênio. Com que frequência lhe damos isto? Infelizmente não. O problema é que um estilo de vida sedentário, consumo excessivo de conteúdo rápido e principalmente de entretenimento, que não requer concentração prolongada, falta de exercício e, em geral, um estilo de vida prejudicial, reduz a quantidade de matéria cinzenta no cérebro. E ele é responsável por esses processos importantes. Por isso, é mais difícil para nós lembrar informações, é mais difícil nos concentrarmos em algo e no final do vídeo já não nos lembramos de nada. E o tempo passa muito mais rapidamente do que imaginamos, por isso nos perguntamos como já se passou um ano inteiro. Por que a inteligência está diminuindo? Devido ao excesso de conteúdo, baixa concentração e baixo consumo de novas e complexas informações que exigem reflexão, análise e aprendizado em geral. E também da falta de ar puro e da inatividade do ambiente circundante. Então vamos corrigir isso. Primeiro, sempre... O que fez com que eu corrigisse um pouco mais esse lado de ficar... como que eu posso dizer, não é obcecado, mas tipo assim, viciado nas redes sociais, trabalhando e tudo mais, foi justamente fazer exercícios cardiovasculares. Não esse aí que você pensou, não esse tipo de cardio, esse aí não é desse que eu estou falando agora, você é melhor do que isso. Mas, por exemplo, começar a fazer 10 a 15, 30 minutos de esteira todo dia, correr na praia, correr em lugares abertos. Isso melhora muito a qualidade do sono, porque quando chegar à noite, meu amigo, dormir assim, ó, dá até um outro ar quando eu acordo no dia seguinte, respirando e tudo mais. E isso foi o primeiro passo para eu desviciar. Não sei se a palavra existe, mas enfim. Sempre areja o quarto. Sempre é ideal manter a janela aberta, principalmente em apartamentos. O nosso cérebro precisa de oxigênio. Quanto mais tempo passamos em um ambiente fechado, maior a concentração de dióxido de carbono nele. Agora, imagine se for uma plateia enorme, repleta de muitas pessoas, tão mal ventilada. A produtividade e o pensamento humano são afetados pela concentração de dióxido de carbono. Se passarmos algumas horas em uma sala de aula, na escola, na universidade, no escritório ou simplesmente em lojas e shoppings onde as janelas estão sempre fechadas ou a ventilação é muito ruim, a produtividade pode cair pela metade e nossas habilidades cognitivas em um terço, e isso se não estivermos falando dos melhores resultados. Algumas horas de palestra em uma sala fechada podem reduzir significativamente as habilidades cognitivas em mais da metade. Em geral, se passarmos muito tempo em ambientes fechados e não sairmos ao ar livre, ficamos constantemente cansados, preguiçosos, com pior memória e simplesmente muito burros. Mas também eu acho que isso aqui acontece com você e uma palavra que vai definir esse estado é justamente a palavra
tédio. Quantas vezes você estava, de uma certa forma, entediado no seu quarto, entediado na sua casa, e ao invés de você ir praticar algum exercício físico, sair, dar uma esparecida na sua mente, você pegou o celular e começou a passar rolar o feed infinitamente. E aí, quando você viu, já eram 5 minutos fazendo aquilo, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, e aquela sensação de tédio não passava. Você sentia que faltava algo. Você colocou na Netflix para assistir um filme e ficou passando o catálogo horas e horas. Você procurou algum jogo para assistir, algum documentário, alguma série, e parece que nada fazia sentido para você estar se aprofundando, se conectando com aquele conteúdo. Justamente porque você fica nesse estado dopaminérgico, sabe, quando a pessoa ela começa a usar, enfim, já estou aqui me perdendo, né? É influenciado pela qualidade do ar. Se habitamos em uma cidade poluída, próxima de fontes de contaminação como estradas ou indústrias, nem mesmo uma simples janela aberta será a redenção. Por isso, é melhor viver fora da cidade, perto de parques, ou simplesmente passear, trabalhar e relaxar mais frequentemente ao ar livre. Provavelmente, você mesmo percebeu que um simples passeio ao ar livre te energiza instantaneamente. Português. Portanto, se estiver a trabalhar ou a estudar, faça-o com a janela aberta. Mantenha seu local de trabalho perto das janelas ou nas varandas. E se você mora na cidade, compre bons purificadores de ar. A concentração de substâncias nocivas em casa, que também nos afeta, geralmente é muito maior do que na rua. E sob nenhuma circunstância deixe passar dias sem sair de casa. Alguns anos se passaram nessa vida, e vocês estão todos os dias cansados, muito esquecidos e burros. Você pode trabalhar ou estudar no parque ao ar livre. Permaneçam energizados para melhor absorver a informação. Isso é especialmente útil quando você está aprendendo algo novo, como uma nova habilidade ou profissão que requer imersão no material. Mas, com a supervisão atenta do professor, isso se torna ainda mais fácil. Acho que você gosta da animação nos meus vídeos, ela explica melhor as coisas complicadas. Os motion Exatamente, por isso que eu trouxe ele como um dos criadores de conteúdo, assim, fora da curva aqui para eu analisar nesse quadro que está meio que se iniciando, no caso, o raio-x do criador. Ele usa esses motion designs, que no caso seria esses bonequinhos aqui, um canal que utiliza muito esses designs aqui, essas animações para explicar algo de forma simples, é o Kuzgesart, esse canal aí. Com um nome um pouco complicado, mas essa edição com esses motions e tudo mais, ela vem justamente de uma forma simples para explicar assuntos que muitas das vezes podem ser complexos para eu e você entendermos só o criador falando, entendeu? Eu acho que ficou aqui um pouco claro, né? Enfim, deixa ele falar aqui. Designers talentosos criam essas animações incríveis e não são limitados por restrições criativas ou financeiras. É possível trabalhar para uma grande empresa ou então aceitar pedidos como freelancer e trabalhar com grandes marcas. Isso é ensinado na maior escola de design especializada Contended. Contended. Esse nome aqui a gente consegue compreender. Agora, esse aqui, eu disse que o cara era alemão. Eu achei inicialmente que ele era russo, mas isso aqui não é russo, é alemão, pô. O russo tem uma diferença aqui no idioma, entendeu? Tem aqui outros acentos, tem aqui outras letras. Essa aqui eu sei que é alemão. Deixa eu logo deixar o like aqui no canal e me inscrever, beleza? O link desse vídeo vai estar aqui na descrição, certo? O foguete ali tá pocando, é certo. Vamos lá. Deixa eu passar aqui essa parte aqui. Possibilidade de emprego durante o de um motion designer. O Contended apoia uma atmosfera ampla. Clique no link na prática. Segundo, dorme bem. A falta de sono pode agravar todos os problemas no organismo, afetando a saúde geral e aumentando a vulnerabilidade a fatores ambientais nocivos. É essencial garantir um descanso adequado. Mesmo uma pequena falta de sono leva a distúrbios circulatórios. E se você sempre dorme mal, corre o risco de reduzir sua vida em vários anos. Por isso, crie um hábito que você sempre ou a maior parte da vida seguiria. É crucial que você tenha a quantidade adequada de sono para o seu bem-estar físico. Durante o sono, ocorre a recuperação e limpeza do organismo. E se você se deitar e acordar no mesmo horário, isso criará um hábito para o corpo, prolongando as fases importantes do sono e reduzindo o tempo que leva para adormecer.
Isso é muito importante porque o nosso corpo meio que ele tem um relógio dele mesmo. É o que a galera chama de relógio biológico. E isso eu tive mais clareza ainda nos últimos tempos, que foi quando eu comecei a gravar conteúdos para esse canal aqui, o canal de React, e no caso eu faço isso geralmente no período da manhã. Acordo, tomo meu café e pego um restante do café aqui que eu tava tomando e já tomo aqui reagindo ao vídeo que eu tô assistindo junto com você. E geralmente eu faço isso no período da manhã, entre as 7, 8. Esse é geralmente o horário que eu começo. E tem dias que, final de semana, eu não tô necessariamente indo gravar, não tô acordando para gravar o vídeo, mas por mais que eu tenha mais tempo para dormir, o meu corpo acaba acordando sem que seja por causa do despertador. Bem louco isso, né? Agora, para você aí que geralmente tem essa dificuldade em dormir, é porque você fica a maior parte do tempo nesse ciclo vicioso, passando o feed infinitamente, até que essa luz azulada do celular faz com que o seu cérebro entenda que, ainda estamos no período da manhã, então eu preciso ficar alerta. E aí, isso acaba influenciando na forma como você dorme. E aí, nos dias seguintes, você já acorda mais cansado, e no período da noite, esse ciclo vai se repetindo. E sim, certifique-se de fazer isso com a janela aberta ou outra forma de ventilação. Não se esqueça do umidificador e purificador de ar para garantir que a qualidade do ar que respiramos durante o sono afete positivamente a nossa recuperação. E terceiro, passe mais tempo ao ar livre, mas não apenas sentado em um banco no parque. Nosso corpo é muito sensível ao nosso ambiente externo. As radiações constantes, eletricidade e tudo o que existe, mas não vemos, pode ser prejudicial para nós. Nosso estilo de vida agitado e pouco saudável afeta diretamente nossa circulação sanguínea, sem mencionar as inúmeras fontes de estresse presentes. E isso não passa despercebido para o nosso cérebro. A prática mais simples e muito agradável pode ser chamada de grounding. A essência é simples. Ande descalço pela terra e... Tô ligado, ground. Tô ligado, esse nome aqui, realmente aqui. Tem a tradução aqui embaixo, mas, tô ligado. Eu tô quase falando alemão já aqui, galera. Grama, onde for possível e seguro, em diversos locais como parques, pátios e casa da avó. Estamos constantemente trocando energia com tudo ao nosso redor. E quando caminhamos descalços na natureza, reduzimos a tensão no corpo, diminuindo o estresse geral. E como a massagem dos pés ocorre em contato com a superfície, a circulação sanguínea em todo o corpo melhora. Melhora o funcionamento dos órgãos internos, incluindo o cérebro. E se feito regularmente, é possível se livrar de muitas tensões e bloqueios no corpo, reduzir... Que papo de hippie! Eu sei que você provavelmente deve ter pensado isso. Papo aí de natureza, meditação e tudo mais. Só que realmente isso aqui funciona. Antes de criticar, tipo assim, coloca em prática, testa isso 1, 2 dias, uma semana e vê se isso aí realmente funciona pra você. Entende? O inchaço e, em geral, torná-lo mais energizado. E formalmente mais inteligente. Mas também se entende por grounding a prática de deitar-se na superfície para conectar-se com a terra. Por isso, aproveite para fazer mais piqueniques ao ar livre e relaxar plenamente. Mas se o tempo ou o terreno não permitirem, é melhor simplesmente deitar no chão. Claro que não é a mesma coisa, mas 15 minutos deitado no chão podem melhorar a circulação sanguínea e reduzir o stress, o que pode ser considerado uma forma de meditação. Quarto, livrar-se do stress. Quanto mais estresse na vida experimentamos, mais rápido envelhece todo o nosso organismo e mais difícil é trabalhar com o cérebro. Só deixar aqui bem claro, uma puta de uma produção assim audiovisual. Isso aqui poderia estar facilmente em um documentário da Netflix. Quantos outros criadores de conteúdo vocês já viram falando sobre hábitos que você deve praticar para se tornar mais produtivo, hábitos que de fato tornam a sua vida mais saudável, só que não com essa qualidade aqui. Muitas das vezes eles pegam esse conteúdo e ficam só falando aqui de frente para a câmera, o que você deve fazer, o que é isso, o que é aquilo, só que não apresentam uma qualidade audiovisual de estar ensinando, mostrando o que você de fato deve fazer e ainda mais com essa qualidade toda aqui. Cérebro, porque ele precisa se lembrar de algo novo quando está constantemente estressado com o antigo. Tente eliminar as fontes de estresse ou mude sua abordagem em relação a elas. Se não podes mudar a situação, muda a tua atitude em relação a ela. E muitas vezes nossas preocupações são apenas em nossa cabeça. Desenvolver a habilidade de ver o lado positivo em tudo e pensar de forma otimista é essencial para todos. Não se esqueça em que mundo rapidamente mutável vivemos e inclua mais fontes de estresse positivo em sua vida. São várias atividades, esportes, contrastes ou banho frio.
Pessoalmente, tomo banho frio todos os dias há vários anos e durante esse tempo minha imunidade ficou mais forte e me tornei muito mais calmo, resistente ao estresse e feliz. Quinto, medita. Existem inúmeros métodos e práticas de meditação, bem como estudos abrangentes a seu respeito. Eles dizem que meditações regulares reduzem o desejo por dependências, permitem melhor identificação e controle das emoções e reduzem o estresse. Mas isso é se estivermos falando de práticas respiratórias comuns, sem nenhum exagero, que em alguns casos podem levar a ataques de pânico e agravar outros distúrbios. Mesmo em práticas úteis, é essencial adaptar-se com cuidado para obter benefícios. Diversas pesquisas mostram que, em média, o volume de matéria cinzenta no hipocampo aumenta em praticantes de meditação após 8 semanas de prática regular, uma área do cérebro responsável pela memória e aprendizado. Ou seja, formalmente, a meditação aumenta nosso cérebro e nos torna mais inteligentes. Quanto mais matéria cinzenta, mais flexível é a nossa mente e mais estável é a nossa atenção. A dependência do telefone, pelo contrário, diminui a sua quantidade. E é por isso, luta ativamente contra a dependência das redes sociais. A maioria de vocês passa um tempo excessivo no telefone, o que não traz nada de bom para a saúde mental e física. Assistir constantemente. A minha dica é, se você for passar tempo na rede social, use ela como um produtor de conteúdo, que no caso é justamente o que eu faço. É muito melhor do que tu só consumir, tu só absorver e não repassar esse conteúdo à frente. Por exemplo, quantos de vocês aí do outro lado já assistiram vários e vários vídeos de outros criadores de conteúdo falando sobre experiências da vida deles e você poderia estar criando um conteúdo em cima disso, poderia estar fazendo um react, poderia estar tendo uma ideia de um vídeo e produzindo o seu conteúdo de uma forma diferente. Não é muito melhor? Porque você não vai conseguir fugir das redes sociais. Elas estão a um clique de distância de você. Clicou, acessei. Ah, mas eu quero largar as redes sociais. Tu vai ter um smartphone perto de ti? Porque se tu tiver, basta tu instalar o aplicativo e pronto, acessou. Só se tu comprar aquele Nokia tijolão, tá ligado? E aí esse aqui vai ser a única forma de entrar em contato comigo. Vai ser o Nokia tijolão. Se alguém quiser entrar em contato comigo, me liga, tá ligado? Fora isso, se tu tiver um celular, smartphone, que seja, tu consegue baixar uma rede social e se tornar, de fato, um viciado novamente e tudo mais, todo esse ciclo. Então é muito melhor utilizar elas como um criador de conteúdo. Às notícias e ao feed aumenta o nível de estresse, enquanto assistir a vídeos rápidos diminui suas habilidades de concentração a longo prazo. A substância cinzenta é produzida quando estamos a aprender algo novo, interessante e complexo. Quando aquilo que consumimos tem algum significado ou pelo menos um elemento de aprendizagem. Mas a maioria de nós, especialmente quando se trata da geração mais jovem, simplesmente não o faz. Assistimos vídeos frenéticos nas redes sociais, com mudanças constantes de imagens e sons. Não estamos nos concentrando e não estamos consumindo nada. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se deseja um vídeo sobre o assunto mais tarde. Sem dúvida, os memes podem ser muito engraçados. Mas se não houver equilíbrio em sua vida, daqui a algumas décadas, essa dependência fará a sua vida parecer um meme, só que muito triste. A redução da quantidade de matéria cinzenta leva a dificuldades de concentração, aprendizagem e memorização, uma vez que nossa plasticidade cerebral é significativamente reduzida. Estamos nos acostumando com padrões brilhantes e rápidos e nos tornando piores. Para recuperar a concentração, aplique tudo o que foi listado e o sétimo, inclua a aprendizagem de algo novo na sua rotina diária. Isso também pode ser feito em formato de vídeo, mas os livros lidam com isso de forma muito mais eficaz. As cargas regulares nas áreas do cérebro envolvidas no processo de leitura mantêm os neurónios, células nervosas que compõem a substância cinzenta, em funcionamento. Além disso, a leitura regular ensina você a não se distrair a cada poucos segundos com diferentes imagens e traz de volta a sensação habitual do tempo. E, de certa forma, e é importante porque você vai começar a estimular o seu lado mais criativo para imaginar a situação que está passando durante aquele livro. Eu tenho até um meme lá daquela garota, velho, da Sandy, iCarly, quando ela é retratada como uma garota que não se importa muito com esse lance de leitura, ela é desapegada, ela é meio que a bad boy. Nesse caso seria a bad girl, tá ligado? Seria esse o termo. E aí ela é desafiada a ler um livro e ler ele, de fato, até o final, até a última página. E ela começa a ficar tão empolgada com aquilo, porque ela vê que, de fato, ler é como se tivesse uma televisão dentro da sua mente, onde você vai lendo as páginas e imaginando toda aquela situação se desenrolando. Eu vou longe para traçar um paralelo entre as coisas que eu quero passar aqui para vocês, hein?
o controle sobre sua vida. Mas desde que passemos menos tempo nas redes sociais e leiamos regularmente e apliquemos na prática tudo o que aprendemos em vídeos educativos ou livros, nosso cérebro cria conexões neurais e elas se fortalecem apenas com repetição e aquisição de novas experiências de vida. Por isso, tente aplicar os conselhos na prática ou estudá-los mais detalhadamente, mergulhando na questão. Ou pelo menos discuta e debata ativamente sobre o que foi lido juntos. Por exemplo, no meu grupo fechado de bate-papo, tínhamos um desafio mensal em que a tarefa era ler todos os dias. E nós discutimos livros no chat, compartilhamos roteiros e discutimos o conteúdo das obras que mais gostamos. Junte-se a nós para ter acesso à comunidade amigável e cursos exclusivos. Participe dos nossos testes de autoaperfeiçoamento. O link estará na descrição. Afinal, se apenas assistirmos a um vídeo ou lermos um livro, sem reforçar ativamente a teoria com longas e profundas reflexões ou prática consistente, nosso cérebro simplesmente esquecerá rapidamente. E isso não será diferente de um conteúdo de entretenimento padrão e convencional. E não, isso não significa que você deva desistir dele e se privar de se divertir. Apenas precisa de equilíbrio. Se uma pessoa não se educa, ela se torna burra. Deve ser lógico e óbvio para todos. Se planejavas ter sucesso nesta vida, deves compreender que és o único responsável por isso, pois tuas escolhas moldam teu destino. 8º. Pratiquem mais esportes. O efeito é o mesmo. Estudos de debates têm mais matéria cinzenta e maior volume cerebral. Mesmo excluindo essa variável, o exercício físico moderado tem um impacto incrivelmente benéfico no organismo. A completa falta de carga ou excesso deles afeta negativamente a eficiência do sistema. Manter tônus muscular melhora resistência, força, coordenação e circulação sanguínea. Português. Portanto, todas as células, órgãos internos e cérebro são melhor nutridos com tudo o que é necessário. Certifique-se de praticar esportes todos os dias, pelo menos em casa, e também saia mais para passear. Afinal, pode-se dizer que quanto mais uma pessoa caminha, mais ela vive. Não esqueça das vitaminas. O habitante da cidade não recebe a maior parte do que um organismo comum deveria receber. A comida processada e o ambiente externo poluído contêm poucos nutrientes úteis ou interferem na secreção própria. Idealmente, o seu médico deveria selecionar a sua lista de medicamentos com base nos resultados da análise, optando por empresas comprovadas. No entanto, é essencial para quase todas as pessoas ter uma dieta variada e equilibrada que atenda à maioria das necessidades nutricionais ou recorrer a suplementos importantes adicionalmente, se necessário. Estas são vitaminas do complexo B, vitamina D juntamente com vitamina K para uma melhor absorção, vitamina E, ômega 3 e, obrigatoriamente, magnésio. Por exemplo, a eletrônica afeta mais o cérebro. O magnésio pode ser tomado à noite com o jantar e o resto de manhã com gorduras saudáveis. E é melhor que haja um pequeno intervalo de tempo entre eles. Suplementos que betram o cérebro são nootrópicos. Alguns suplementos seguros e testados são ginkgo biloba, raiz de rádio rosa e L-tianina. E também inclui a cafeína, mas é tudo individual. Eu tenho aqui uma opinião tanto quanto diferente sobre esse lance de, por exemplo, você praticar exercício físico, você começa a tomar nootrópicos e tudo mais. Primeiro, que existem fases quando você está empreendendo. E quando você está iniciando, a minha opinião sobre o assunto é que você deve focar a sua atenção, a sua energia naquilo que vai trazer mais resultado, que no caso, por exemplo, eu sou criador de conteúdo, eu tenho a minha atenção muito mais voltada para criar e produzir vídeos, porque eu sei que com o passar do tempo isso aqui vai me dar muito mais dinheiro. Entendeu? Beleza? Quando eu estou um pouco cansado dessa rotina, eu procuro fazer um cardio, eu procuro me exercitar, só que isso não é algo que eu faço com tanta frequência assim, justamente porque a minha atenção ela está muito mais voltada para o conteúdo que eu estou produzindo aqui para o YouTube. Escalando meu negócio, escalando meu canal, produzindo, entendeu? Então, existem fases. É que nem você olhar para um criador de conteúdo grande no mercado e olhar para ele dizendo assim, pô, esse cara ele grava tantos vídeos por dia, só que ele vai para academia, ele faz isso, faz aquilo outro, e talvez para você que ainda é iniciante, que ainda está aprendendo a gravar conteúdo, ter uma rotina mirabolante como essa, talvez não seja o caminho, entendeu? Então, talvez o seu caminho seja, primeiro, se concentrar na produção de conteúdo, para depois, tendo já melhorado a sua comunicação, tendo comprado os equipamentos que você tem que comprar, delegar essa edição, delegar os roteiros e tudo mais. Assim você acaba tendo mais tempo livre para o quê? Fazer exercício e ainda continuar no mesmo ritmo de produção. Entende o que eu quero dizer? Beleza? Claro, não se deve depender de vitaminas e suplementos como uma panaceia. Como em todos os aspectos, eles devem ser usados como complemento e auxílio, não como substituto de tudo. Afinal, se você tomar nootrópicos e esperar que funcionem como pílulas mágicas dos filmes, mas na realidade... E esse filme aqui é muito bom, velho. Sem Limites, com Bradley Cooper.
E também tem o Robert De Niro. Porra. Dado você está apenas deitado no sofá, não espere nenhum efeito. E o 10º. Sempre busque o novo e o surpreendente. Se você passa todos os dias em casa, só sai para ir ao mercado, à escola ou ao trabalho e passa muito tempo em aparelhos eletrônicos consumindo apenas conteúdo de entretenimento, daqui a algumas décadas você terá tantos problemas de saúde e de pensamento que alguns idosos nem sonham. Crescemos com novas experiências. Adquirimos inteligência com novos conhecimentos. Vivemos para ser surpreendidos e melhorados a cada novo amanhecer. Tente tornar sua vida mais rica, emocionante e cativante, pois isso é essencialmente do seu interesse e bem-estar. Mesmo com uma agenda apertada e um trabalho complexo, é importante reservar um tempo para cuidar de si, cultivando os seus hobbies sempre que possível. Não tenha medo de aprender algo novo, não tenha medo de correr riscos e não tenha medo de viver. Qual é o propósito do nosso cérebro se não enriquecê-lo com emoções, aprendizado e lembranças? E no caso de você já ter esquecido sobre o que era o vídeo, eu vou lembrar novamente. Respire ar fresco, abra a janela, durma bem, passeie mais ao ar livre, estude mais e leia livros interessantes. Medita regularmente, reduz o stress, pratica exercício físico e viverás mais. E subscreva o canal e junte-se ao meu... Isso aqui é muito importante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muito conteúdo aqui sobre as coisas que eu já estudei, os livros que eu li, filmes que eu já assisti, músicas que eu já escutei, só que eu ainda me sinto uma pessoa pobre em relação a experiências que eu poderia ter vivido pelo mundo, viagens, todas essas coisas. Então, eu sei a fase que eu estou, que no caso é de produzir muito conteúdo, e à medida que isso for se tornando cada vez mais parte da minha vida, eu vou acabar o quê? Tendo mais tempo para experienciar a vida, experienciar viagens, shows e tudo isso, beleza? Então, entenda a fase que você está na sua vida para que você pare de ser... Digamos que, eu não quero falar burro, mas, pô, eu olhei aqui o título do vídeo, sabe quando você olha uma palavra e ela vem na sua boca antes que você possa raciocinar? Não era isso que eu queria dizer, mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que você tenha gostado.